a live com Igor Ventura. Bom, então, vamos lá. Gostaria de saber qual foi a sua primeira experiência e como foi a sua primeira experiência fora do corpo. Cara, então, hoje, né, depois de entender todo o processo, eu posso dizer que minha primeira experiência foi na infância, quando eu era criança. Lógico que nessa época eu não tinha esse entendimento que era uma experiência fora do corpo, mas eu tinha, cara, sonhos, entre aspas, né, recorrentes ali de estar voando. E isso é uma característica muito grande, muito forte, assim, de quem está vivendo uma experiência fora do corpo, mesmo que sem muita lucidez, sem muito entendimento. Por quê? Quando a gente está fora do corpo, a gente tem essa possibilidade da volitação, né, de voar, de se deslocar, não só dessa forma como a gente desloca aqui na Terra, na matéria andando, mas se deslocar pelo ar. Então eu lembro, cara, que eu tinha muito, mas muito, Luiz, sonho assim, e eu ia correndo, cara, e me jogava, era tão bom que eu ia voando, aí às vezes eu voava e caía, depois começava a correr de novo. Então para mim era muito gostoso ter esses sonhos, e quando eu retornava desses sonhos, entre aspas, né, que hoje eu entendo que eram projeções, quando eu voltava, que eu acordava de manhã, eu ficava assim com aquela vontade de novamente, tomara que essa noite eu consiga ficar voando novamente, porque era tão gostoso e era tão real. Isso que é a grande diferença, porque um sonho é algo projetado pelo cérebro, e nós sonhamos todas as noites, porque o sonho também é necessário para a gente descarregar todas essas adrenalinas, as cargas do nosso cérebro do dia a dia. Então vai projetando um monte de coisa ali e a gente vai descarregando essas tensões. Então o sonho, você fica meio que refém do sonho, você não tem muito comando do que fazer, você não decide, você fica como se estivesse assistindo ali. E normalmente as coisas meio sem sentido, umas coisas que não se encaixam. Já a projeção, não, a projeção assim, igual a gente está aqui agora. A lucidez, ela é plena. Lógico, tem vários níveis de projeções, né? Mas quando a gente fala dessa projeção que você consegue saber quem é uma projeção, a lucidez é assim, você sabe, igual você está conversando comigo aqui agora, quem está assistindo nesse momento que está com a sua lucidez em dia ali, é a mesma coisa, só que você está fora do corpo, você percebe aquilo ali. Lógico que isso leva um tempo para se desenvolver e você ter esse entendimento. Mas, quando eu era criança eu tinha muito isso. E para mim era uma coisa muito assim, né? Era sonho. Eu fui ter a minha primeira projeção de fato mesmo, Luiz, foi depois que eu comecei a estudar sobre o tema. Porque, na verdade, a espiritualidade entrou na minha vida já bem velho, né? Hoje eu tô com 41 anos. Foi depois dos 30 anos que isso chegou na minha vida. Antes dos 30 anos eu não tinha nada de espiritualidade, zero espiritualidade. Passei por uma dificuldade com meu pai, com a perda do meu pai, que me obrigou a olhar para mim. A parte emocional mesmo, de autoconhecimento, comecei a olhar para mim e fazer uma autoterapia comigo. Foram nesses processos de autoterapias que eu comecei a olhar para esse universo mais holístico, né, mais espiritual. Olhando para esse universo mais espiritual, tive contato, primeira vez, com o tema da... Oi? Travou aí? Alô? Alô, Luiz? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo aí, cara. Pera aí, acho que agora voltou. Eu tô te ouvindo. Eu tava te ouvindo. Ah, deu uma travada aqui, caiu o cisto. Você tá me ouvindo? Agora tô. Eu tava te ouvindo o tempo todo. A tua tela tava até carregando para mim. Eu tava escutando você digitar e mexer, mas tudo bem, voltou aí? Voltou. Eu não consegui ouvir na hora que tu falou sobre o teu pai, que tu teve a perda do teu pai e tu teve que... Isso, foi com o advento da perda dele que eu comecei a olhar para mim mesmo, a parte de autoconhecimento, de entender alguns sentimentos que tinham gerados para mim ali, e nessa abertura de olhar para mim, que eu comecei a entrar no campo da espiritualidade. E o primeiro tema que eu de fato entrei foi através de projeção astral, porque a pessoa que eu acompanhava, que eu gosto sempre de citar, que é o Moisés Zagui, que ele é psicanalista e projetor astral também. Ele, no canal do YouTube dele, ele falava muito de psicanálise e também de projeção astral, mas o que mais me chamava a atenção era a parte da psicanálise, os vídeos que ele fazia de comportamento humano, aquilo ia conversando comigo, e aquilo foi me ajudando, era uma autoterapia que eu fazia com ele. Só que ele também tinha essa vertente da projeção astral, e aí eu resolvi clicar num videozinho para entender o que era esse troço de projeção astral, porque eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Foi quando eu comecei a entrar nesses assuntos, e aquilo foi me despertando interesse também, eu comecei a estudar sobre isso, aí veio todo o contexto da mediunidade, tudo que eu faço hoje. Mas a primeira projeção
de fato, cara, assim, que eu lembre, pode ser a primeira projeção, aquela clássica, que você sai do corpo e vê seu corpo na cama, essa é a mais impressionante que acontece, cara. Essa aí é aquela que transforma a vida da pessoa, assim, de uma hora para outra. Porque quando eu comecei a estudar sobre projeção, eu lembrava de fragmentos de projeções. Eu tinha fragmentos de projeções de uma noite específica, sabe? Agora, quando eu tive a primeira projeção, de fato, que eu pude sair do meu corpo, virar para o lado, para trás e encontrar o meu corpo deitado, meu amigo, aquilo ali transformou minha vida, assim, de uma hora para outra, porque a reflexão que isso traz pra gente, cara, e por isso que é legal, a ideia da projeção não é simplesmente você sair para fazer projeção por fazer, é todo o contexto que tá de consciência por trás de um processo de você passar por uma projeção astral lúcida, porque aquilo, cara, tem que trazer para você, no mínimo, um ponto de mudança da sua relação com a morte. Sim. Porque é como, eu costumo dizer que é como se você estivesse tendo a oportunidade de morrer e voltar. Né? Lógico que não é isso, mas você está vivendo o lado de lá, cara. Ou seja, você está vivendo sem esse componente físico aqui, que é o que vai acontecer quando a gente for, quando a gente desencarnar. Então, você ter essa possibilidade em vida de vivenciar esse outro lado e perceber, o mais incrível é se você perceber que você não é isso aqui. Você não é esse corpo físico aqui. É verdade. Então, quando você tem uma experiência dessa, isso precisa transformar e trazer consciência para a pessoa. Por isso que a projeção, ela precisa ser estudada, aprofundada e ter esse direcionamento, pelo menos na minha visão, que é a expansão de consciência. Não você sair por sair, quero sair para poder visitar, para ir para lá, para ir para cá. Cara, isso é o menor do sentido da projeção. A ideia é transformar a vida da pessoa. Assim como uma EQM, né, que é uma experiência de quase morte que acontece, que é também não deixa de ser uma projeção, você está sendo ejetado do seu corpo ali, só que é um processo de projeção que você está passando num momento agudo, então você está ali, de repente está tendo uma parada cardíaca ali, está tendo alguma coisa, você está na mesa de cirurgia ali, prestes a desencarnar, os médicos estão tentando, e você sai do seu corpo e vê todo aquele movimento. Normalmente as EQMs são muito assim, né? Ou você tem um trauma muito grande, um acidente, que você desprende do seu corpo, você está vendo tudo que está acontecendo ali, e esse desprendimento com tamanha lucidez é o que transforma a vida da pessoa. Então você pode ver, na internet está cheio de relatos sobre EQM, que você vai ver que todo mundo que passa por uma EQM volta diferente. Porque essa é a ideia, é transformar. Então, toda aquela visão que você tinha do mundo, da vida, de tudo, e de crenças, inclusive religiosas também, isso tudo vai por água abaixo, porque uma coisa é você estudar, uma coisa é você seguir uma religião, seguir uma doutrina, outra coisa é você vivenciar. Quando você vivencia alguma coisa, meu amigo, não importa tudo que você leu, tudo que te falaram, porque você vivenciou, e você estava ali consciente daquilo ali. Então, por isso que as EQMs trazem esse ponto de mudança muito profunda na vida das pessoas, que é também a ideia da projeção. A projeção, ela precisa também ter esse mesmo entendimento e essa mesma mudança, atuar na vida das pessoas com esse mesmo tipo de mudança. Só que o que acontece? Como hoje em dia isso começou a banalizar tanto o assunto da projeção, então você tirou a ideia principal, que é o desenvolvimento da consciência, você aprofundar na consciência, e virou uma coisa assim meio mística, brincadeirinha mística, você vai, sai, faz isso, faz aquilo, eu quero fazer para poder ir lá no vizinho, encontrar não sei quem para passear aqui, e não é isso, a ideia não é essa, embora dê para você fazer isso, dá, mas a ideia não é essa. Então, quando eu tive essa minha primeira, que eu já estava buscando esse tipo de experiência, né? Porque até então eu tinha experiência que eu saía do corpo e ganhava lucidez, consciência quando eu já estava em algum local. Né? Já estava em algum local, eu acordava assim, consciente, e tentava entender o que estava acontecendo, mas eu queria aquela clássica, que é você sair do seu corpo, no seu quarto, olhar. E isso aconteceu num dia que eu tinha acabado de fazer um trabalho energético comigo, tinha participado de um trabalho em grupo, inclusive energético, de imposição de mãos. E aí, quando eu fui me deitar, quando eu fui deitar, eu já sentia que meu corpo, meu campo energético, ele estava muito acelerado. Eu sentia vibrações no meu corpo, né? Que é ali o início de um possível estado vibracional, quando o seu corpo ele começa a vibrar muita energia e parece que você está tremendo, né? Mas não é o seu corpo que está tremendo, é o seu campo energético que está tremendo, seus chakras estão ali acelerados, então o seu corpo todo vibra ao mesmo tempo, parece que você está tremendo, mas não uma tremedeira física, uma tremedeira energética. Eu percebi que eu estava entrando nesse estado.
E aí, por isso que é importante o estudo. Como eu já tinha estudava sobre isso, já sabia do que se tratava. Então, eu aproveitei que eu estava entrando naquele movimento, obviamente porque eu já tinha feito horas antes o trabalho energético, então isso mexeu com o meu campo por algum motivo, e aí eu comecei a sentir uma vibração muito forte. Só que o que mais me chamou a atenção é que a vibração que eu sentia era no meu chakra esplênico, aqui do lado esquerdo da barriga, né, aqui na altura do baço aqui. E esse chakra eu nunca tinha sentido nenhuma reverberação nele. Foi a primeira vez que eu senti o meu chakra esplênico ativado ali. Eu falei, cara, alguma coisa vai acontecer. Porque eu nunca senti esse chakra ativo assim, ele estava muito ativo. E aí eu já tinha deitado para dormir, eu me virei pro meu lado direito, né? Virei pro lado direito assim, e a coisa muito acelerada, muito acelerada. E aí, por já ter a base de estudo, eu comecei a pensar, mentalizar de sair do meu corpo, de fazer esse movimento, cara, eu vou sair do corpo, eu quero sair do corpo, eu quero sair do corpo. E aí eu fui ejetado, eu fui cuspido, né, literalmente para fora do meu corpo, eu estava deitadinho de lado assim, eu saí rolando para fora da cama assim, a sensação que eu tinha é que eu estava caindo da cama. Essa é a sensação, parecia que eu tinha caído da cama. Eu saí em enrolamento, girando, e quando eu fiquei no chão, entre aspas ali, eu comecei a girar assim no chão, em rodopio. Por quê? Também já tinha estudado sobre isso, era um processo das minhas energias estavam muito densas, eu comecei a girar, e como eu já tinha estudado também, eu falei, eu preciso me afastar do meu corpo. Por quê? O que acontece? A nossa aura, ela permeia todo o nosso corpo ali, mais ou menos num raio de 2, 3 metros, dependendo de cada pessoa, obviamente. A gente vai colocar números aqui só para a gente tentar entender. Então, o campo de atuação da nossa aura, ela expande, ela é um pouco maior. Então, uns 2, 3 metros de raio. Então, quando você sai do seu corpo, que você está dentro desse raio de atuação da sua aura, as nossas energias elas vão ser muito mais densas. E dependendo da condição energética da sua aura, pode ser que você acabe voltando para o seu corpo através do cordão de prata. Então, você acaba tracionando de volta. Então, como eu já tinha conhecimento sobre isso, o que eu falei? Eu preciso me afastar o máximo do meu corpo para sair dessa área da minha aura, do meu campo ali, porque me afastando, eu consigo me estabilizar energeticamente e fazer, né, observar tudo que eu tinha para observar. E aí eu comecei a me arrastar, cara, pelo chão. Olha que loucura, eu não tinha necessidade disso, né, porque eu poderia ir volitando, voando, mas a minha energia estava muito densa, então eu comecei a me arrastar, a sensação que eu tinha que eu estava me arrastando pelo chão, até que eu me afastei um pouco do meu corpo e consegui ficar em pé. Nisso que eu fico em pé, eu viro e olho para trás. E é quando eu enxergo o meu corpo deitado ali. E aquilo ali, meu amigo, para mim, parecia que estava 10 minutos olhando para o meu corpo. Só que foi uma fração de segundo, assim, passou um filme, um caminhão de coisas na minha mente. Um monte de reflexões, um monte. Que eu olhei para aquele corpo ali, eu deitadão ali, praticamente inanimado, sem vida nenhuma, e eu estava aqui. Eu era esse que estava assistindo, que estava olhando para aquele corpo, não aquele que estava deitado lá, aquele pedaço de carne deitado lá. Então isso me trouxe muita reflexão sobre questões que eu vivia, questões de medo que eu tinha, insegurança de fazer live, de gravar vídeos, fazer um monte de coisa, preocupação com parte profissional, preocupação com saúde, preocupação com morte, um monte de condicionamento que nós temos que é natural nosso aqui. Sim. Aquilo começou a me trazer uma reflexão tão grande, porque naquele momento que eu estava consciente ali, eu não tinha necessidade nem deficiência de nada, eu era simplesmente eu, pleno. Não tinha medo de nada, não me importava com parte financeira, tanto é que na hora ele até fez essa reflexão, cara, eu poderia ter milhões na minha conta bancária agora, que eu sequer posso sacar. Se eu quisesse descer, ir na garagem, pegar meu carro, não conseguiria. E eu nem precisaria. Então, esse tipo de reflexão começou a passar muito por mim ali. E eu falei assim, cara, quando eu voltar para o corpo daqui a pouco, eu não posso mais permitir ficar preso nos meus condicionamentos emocionais. De medo, insegurança, julgamento, essas besteiras que a gente vai carregando ao longo da vida, que só vai atrapalhando a nossa caminhada. Sim. E aí nisso eu falei, bom, beleza, passada a reflexão, agora eu vou observar o ambiente. Eu estava dentro de casa, eu estava na minha casa, então eu estava no quarto, eu falei, cara, agora eu vou lá para a sala e vou tentar sair do apartamento. Aí eu saí do quarto, passei pelo corredor, fui assim em direção à sala. Aí, quando eu fui em direção à porta, que eu tentei passar, botar a cabeça para fora do corredor assim, eu não consegui. Eu batia, como se estivesse batendo na parede. Lógico que não é uma parede física, é o duplo do ambiente energético que eu estava batendo. Como a minha energia ela estava muito densa, eu não estava conseguindo passar pela parede.
Como eu também já tinha estudado sobre isso, eu falei, não vou ficar perdendo meu tempo aqui, porque eu sei que de repente eu não vou conseguir, porque minha energia está densa, eu vou tentar. Aí olha qual foi a minha sacada. Eu vou olhar a minha casa aqui para saber se tem algum espírito preso dentro de casa aqui. Eu comecei a pesquisar, cara. Não, eu queria entender, será que tem algum espírito aqui em casa? Falei, aí eu comecei a olhar, não vi nada, mas o que mais me chamou a atenção, eu tenho calopsita, né? Eu tenho calopsita. E a calopsita, elas ficam soltas dentro de casa. Só que na hora de dormir, elas vão para a gaiola. E eu preciso tampar com um paninho, porque senão elas não dormem. É toda mimada. E aí eu passei pela gaiola da calopsita. Quando eu passo em frente à gaiola da calopsita, cara, eu reparo que a calopsita também estava projetada. Caraca! Ela estava um pouquinho assim fora do... Ela não estava voando pela casa, não. Ela estava assim, projetada, um pouquinho deslocada do corpo dela. E eu reparei, aí não sei se era maluquice minha ou se realmente estava. Eu reparei que quando eu passei próximo dela, ela olhou, né? Projetada, ela olhou para mim também. Não sei se ela estava me percebendo, não sei. Isso aí eu não tenho certeza nem vou ter. Mas o que mais me chamou a atenção foi ver a calopsita também projetadinha. Ela estava projetadinha, porque os animais também se projetam. Sim. Eu já tinha ouvido falar sobre cachorro, sobre gato, agora de calopsita. Isso. Pois é. E aí ela tava projetadinha assim, eu falei, cara, que legal. Mas aí eu falei, não posso perder tempo, porque eu tô na minha missão aqui de saber se tem algum espírito dentro da minha casa aqui. Aí eu voltei pelo corredor, fui voltando, não vi espírito nenhum, de fato, até porque esse apartamento a gente comprou na planta, então assim, não tinha outros moradores. É diferente quando você mora numa casa que outras pessoas já moraram, de repente você pode até encontrar alguém que tá pegado lá, que ficou preso por algum motivo. Nessa eu já imaginaria que não ia ter mesmo, porque né, é a primeira vez, o primeiro morador, somos nós, então assim, aí eu voltei pro quarto, e aí minha esposa estava deitada na cama. Aí, meu amigo, pesquisador, né, eu tinha que aproveitar aquele momento ali. O que eu fiz? Eu a vi, né, deitada na cama, e ela estava que nem aquela calopsita, projetada só um pouquinho para fora do corpo ali, projetadinha, dormindo ali, projetada. Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar interagir com ela, para ver se ela acorda, se acontece alguma coisa. Aí eu peguei o pé dela, cara. O famoso, tá vendo? Existe o cara que puxa o teu pé de noite, esse cara sou eu. E aí eu peguei o pé dela, não o pé físico, mas o pé projetado dela, comecei a sacudir, para ver se de repente ela acordava, se acontecia alguma coisa, comecei a sacudir. E aí eu consegui mexer um pouquinho o pezinho dela projetado. E ela não se mexeu, não percebi ela se mexer. Só que aí nisso eu comecei a sentir uma aceleração novamente no meu campo. E eu falei, cara, eu vou voltar pro corpo. É porque você estava próximo do corpo também, né? Eu estava próximo do corpo, eu já estava no quarto, na cama, começou a acelerar de novo, eu falei, cara, eu vou voltar pro corpo. Aí eu relaxei e fui puxado pro corpo. Na hora eu abri o olho e acordei, ela me projetei, estava projetado, fiz isso, porque eu estava buscando isso já há muito tempo, né, cara? Eu acho que todo projetor, ele espera ter essa experiência, que é você sair, olhar para o seu corpo e ver o seu ambiente, porque é isso que traz ali uma primeira certeza, né, de que você realmente está, e isso também tem que mudar a vida da pessoa, porque não faz sentido você dar um pulinho lá, ver como é que é e voltar a mesma coisa. Não tem como, cara. Então, assim, essa experiência também foi a única que eu tive, assim, clássica de sair, de ver o meu corpo, mas pra mim, cara, já foi mais que o suficiente, porque o que esse dia trouxe pra mim foi, assim, incrível. Lógico, aí depois eu fui tendo várias, como tem até hoje ainda, outras experiências, mas eu já tô no local, né, fazendo algum tipo de assistência, alguma coisa nesse sentido. Mas essa clássica, foi realmente esse dia aí, aquilo ali transformou. E aí, quando eu voltei, que eu tinha prometido pra mim, cara, quando eu voltar, eu não posso mais ficar preso àqueles condicionamentos que eu tinha, de medo, de inseguro. Cara, eu voltei igual uma máquina, comecei a fazer um monte de coisa, comecei a botar minha vida pra andar, pra fluir, e tô aí até hoje trabalhando e buscando cada vez mais me expandir, né, a consciência e esse lado espiritual. Pô, que interessante.